história se passa em 2011, no lugar onde já não moro mais. Desde então, me mudei para outro estado devido a questões financeiras, sem relação com o que aconteceu naquela época. Apesar dos problemas, aquele lugar era maravilhoso para se viver. Talvez seja por isso que algo peculiar habitava nos fundos da minha propriedade por tanto tempo. Quando comprei uma casa antiga em alguns acres de terra a um preço bem acessível, a casa precisava de alguns reparos para não desmoronar. Estava meio caída, mas eu sabia que com esforço e dedicação poderia revitalizá-la. A área nos fundos estava praticamente abandonada devido ao descuido anterior, e levei um certo tempo para fazer algumas mudanças, trabalhando duro para tornar o local habitável novamente. Joguei fora todos os itens que estavam quebrados, consertei o que precisava e dei uma boa repaginada. Troquei a lavadora, a secadora, a geladeira, o fogão, enfim, tudo o que precisava ser substituído. Um antigo dono costumava dizer: "Você vai adorar isso, você vai adorar." Mas não me convenceu de imediato. Tinha a sensação de que ele estava escondendo algo. Acho que o grande argumento da venda dele era o atalho da casa até o celeiro e o galpão. Ele também comentava sobre manter os cachorros lá, bons cães de guarda, mas que agiam de maneira estranha no celeiro ao entardecer do dia. Nada muito relevante saía dessa conversa. O outono e em seguida o inverno chegaram. Cansado de encarar neve e gelo toda vez que saía, decidi comprar um quadriciclo para encurtar o tempo até o trabalho. Meu emprego ficava a meia hora de casa, mas com essa nova aquisição, conseguia reduzir praticamente pela metade o tempo de deslocamento. Isso não foi tudo que me falaram quando disseram que eu amaria a floresta. Claro, minha história não se trata apenas dessa propriedade, mas sim da estranha presença que nela habitava. Vamos chegar a isso em breve. Minha casa ficava de frente para um riacho, e quase todas as noites, após o pôr do sol, cervos apareciam por lá. Eles eram diferentes, não cervos comuns. A maioria deles eram brancos. Pensei que poderia ser algum resultado de um gene albino peculiar, algo que eu nunca tinha visto antes. Nunca tinha presenciado cervos albinos antes nessa região. Mas de vez em quando, ao voltar tarde do trabalho, me deparava com carcaças ao longo das estradas e árvores dilaceradas, como se algo terrível tivesse acontecido. A cena por si só era meio assustadora, mas eu sempre pensava que era algo comum na natureza e apenas seguia o meu caminho. Quero enfatizar que esses cervos não eram apenas despedaçados e comidos, era um espetáculo sangrento. Parecia que esses cervos haviam explodido e sido parcialmente devorados. Claro, eu não ficava muito tempo observando aquela cena macabra, apenas seguia em frente. Em uma manhã, dirigindo para a cidade para comprar suprimentos antes do trabalho, essa coisa, que acredito ser responsável pelo que estava no meu celeiro e galpão e o que estava naquela floresta, apareceu bem na minha frente. Posso dizer que definitivamente não era um homem usando uma fantasia. Essa coisa, ou seja lá o que fosse, estava em duas pernas. Seu calcanhar parecia estar quebrado. Tinha pelos longos e negros, olhos vermelhos que pareciam fogo. Era literalmente uma criatura vinda do próprio inferno. Tinha um cheiro forte e pútrido, com uma mistura de enxofre. Aquilo não se movia. Parecia apenas estar ali, com um olhar macabro e faminto. Parecia ter costelas visíveis através da pele. Ele ficou ali olhando para mim no quadriciclo. Rosnou uma vez antes de que eu pudesse atingi-lo, mas ele se esquivou rapidamente para a escuridão. Ainda não faço ideia do que poderia ter sido aquilo. Nunca vi um animal assim na minha vida. Não consigo fornecer uma descrição precisa porque tudo aconteceu tão rapidamente e estava tudo muito escuro, mas parecia ser um animal de grande porte. Na verdade, a quem eu quero enganar? Quando já se viu um animal andar e ser daquele jeito? Não, definitivamente, aquilo não era um animal. Agora não sei se isso tem alguma coisa a ver com a criatura do fundo da minha propriedade.
mas vou contar isso em breve. Avançando rapidamente a história, um dia eu estava no meu celeiro e continuava sentindo cheiros de cachorro molhado e putrefado, mas não conseguia discernir de onde vinha. Continuei trabalhando para fechar um grande buraco na minha cerca, causado pela deteriorização da madeira e pelo tempo. Já era primavera, meses após o meu primeiro avistamento daquela coisa. Eu diria que era provavelmente o início da primavera, talvez o início de abril, se me lembro corretamente. A neve havia derretido e estava muito chuvoso. As temperaturas estavam ficando mais amenas. Já tinha terminado todo o meu trabalho do dia e estava escuro lá fora. Não havia luz o suficiente no céu para terminar a cerca. Então, decidi voltar no dia seguinte, em vez de tentar trabalhar apenas com a luz do quintal que eu tinha instalado. Quando saí do celeiro, vi algo muito grande se movendo bem no canto do celeiro. Durou apenas 2 segundos, desaparecendo em direção ao riacho. Lembro-me de pensar, que diabo é isso? Realmente, aquilo me assustou pela sua dimensão. Posso dizer agora com toda certeza que aquilo não era um animal. Era muito grande. Parecia ter 2 metros de altura. Ursos não se erguem e andam casualmente e confortavelmente da mesma forma que uma pessoa. Seja lá o que for, desapareceu na escuridão em direção ao riacho. E isso foi o suficiente para mim. Provavelmente passaram-se dias antes que eu fosse novamente ao celeiro para trabalhar nele. Eu estava bastante assustado com toda aquela situação. Mesmo quando voltava para terminar de fechar o buraco no celeiro, eu continuava sentindo esse cheiro horrível de cachorro molhado e de carne podre. Nunca parecia haver um rastro do cheiro, apenas esse odor persistente. E eu nunca consegui identificar de onde aquele cheiro vinha. Era como se estivesse onipresente, para cima, para baixo, de um lado para o outro, dentro e fora do celeiro. Isso acontecia de tempos em tempos, mas conforme a primavera se transformava em verão, o cheiro piorava e ficava muito mais frequente, chegando à minha casa com frequência. Muitas vezes, ele se espalhava para o lado da minha varanda, onde eu costumava tomar café todas as manhãs. Agora, para você ter uma noção do cheiro, imagine o cheiro que seu cachorro sujo fica depois de se molhar. Agora, multiplique esse cheiro por 20. Adicione também um cheiro de carniça no meio. Bem, esse era o cheiro que eu sentia naquele lugar. Foi quando eu comecei a me sentir realmente desconfortável. Eu sabia que havia algo, uma razão para esse odor, e na época não queria acreditar, mas todas as pistas apontavam para essa criatura, esse animal, seja lá o que fosse. E então, uma noite, voltando para a casa do trabalho, algo estava fazendo muito barulho no celeiro. Peguei minha arma, fui até o celeiro achando que estava apenas ouvindo coisas, esperando que fosse apenas a minha imaginação. Abri as portas e o barulho lá dentro parou subitamente. Olhei para dentro, iluminando cada canto com a minha lanterna, e à primeira vista eu não vi nada, mas então a lanterna e eu paramos imediatamente, porque, assim que me virei, algo começou a rosnar profundamente de dentro do celeiro. Assim que ergui a lanterna na direção daquilo, ela iluminou 2 olhos muito grandes de cor vermelha. Seja o que for, estava no 2º andar, me olhando com um olhar de ódio. Posso dizer agora, pela memória, que o rosnado era como de um leão ou algo parecido, muito profundo e com bastante rouquidão. Quase deixei a lanterna cair enquanto corria de volta para casa, pegando minha espingarda sem ter certeza do que exatamente estava enfrentando. A cabeça daquilo lembrava de um leão, uma cabeça de lobo muito grande com muito pelo ao redor, da mesma forma que a juba de um leão. Depois dessa noite, eu simplesmente não voltei mais ao celeiro e basicamente desisti desse projeto por completo. Pensei em contratar alguém para vir e consertar aquela cerca. Tenho certeza de que estava indo do riacho para o celeiro e acredito que estava fazendo uma cama lá. Como disse antes, há muitos cervos nessa área, então, naturalmente, isso seria uma fonte abundante de comida. Felizmente, posso dizer que aquele demônio nunca entrou na minha casa, o que era uma coisa boa, pelo menos até onde eu sei. A próxima vez que eu o vi,
foi quando fui buscar meu caminhão no celeiro. Foi quando peguei uma lanterna mais poderosa e estava um pouco mais confiante, sabendo que essa coisa poderia estar lá. Então, com meu revólver na cintura, engatilhado, abri as portas com bastante cautela. Imediatamente, ouvi o barulho novamente. Então corri de volta para o meu caminhão e, com as portas do celeiro abertas, saí o mais rápido possível dali. Para registro, esse era o meu caminhão secundário que eu precisava para o trabalho, e sempre mantive esse caminhão no celeiro desde o inverno antes do meu primeiro avistamento. Mantive-o lá para protegê-lo da neve e do tempo, e agora que era por volta de junho, eu realmente precisava dele novamente para o trabalho. Então, essa coisa estava lá à noite, deitada, seja lá o que for, e não parecia que ia embora tão cedo. Provavelmente, estava vivendo nessa propriedade há muito tempo, e na verdade, eu provavelmente estava invadindo a sua casa. Depois de tudo isso, parei de ir ao meu celeiro. Sinceramente, larguei de mão essa última parte da minha propriedade, mesmo no outono, quando eu guardaria suprimentos lá para construir um poleiro na parte de trás. Neste outono, nem me preocupei em construir um. Simplesmente desisti. Pensei que qualquer que fosse essa criatura poderia ficar com essa parte da terra. Não havia como eu tentar competir com isso, nem que eu tivesse ideia do que era. Acredito que estava lidando com algum grande predador canino desconhecido, provavelmente um lobo alfa excepcionalmente grande. Depois disso, eu realmente o deixei em paz, não querendo lidar com nada disso. Abandonei completamente minha esperança de trabalhar nessa parte da propriedade. Não voltei lá e a deixei como estava, parcialmente concluída até que eu me mudei. Na verdade, vendi para um senhor idoso, muito simpático, que planejava cultivar ali. Fui educado o suficiente para informá-lo de que havia um problema com cães grandes vivendo no andar de cima do celeiro. Nunca tive uma certeza do que havia ali, eu disse a ele, mas acredito que seja perigoso. Ele simplesmente me disse que não seria um problema e que ele tinha seu próprio jeito de lidar com aborrecimentos assim. Bem, adivinhe, cerca de 3 semanas depois que ele se mudou, passei pela casa dele para entregar alguns documentos. O velho estava no campo arando o solo e vi que ele tinha várias armadilhas de urso ao redor do celeiro e do galpão. Lembro-me que ele me pegou olhando para lá, apenas sorriu e disse: Eu te disse que tinha uma boa maneira de lidar com incômodos. Esses cães não me incomodam nem um pouco. E isso foi praticamente o fim disso. Mas antes de encerrar a história, ouvi falar de outros avistamentos nesta área no passado. Na verdade, li vários livros escritos desta área descrevendo essas mesmas criaturas ou algo semelhante ao que outros descreveram. Um livro que me lembro falava de algo chamado de Cão do Diabo ou Cão do Inferno. Muitos o descreveram como um cachorro com cascos ou pés da mesma forma que um humano. Um relato que li foi de um homem que encontrou uma dessas coisas durante a primavera, saindo da moita de amoras, atacando-o e levando seu filho pequeno. O homem descreveu essa criatura como tendo o rosto de um cachorro, mas um corpo grande que parecia um urso, mas estava ereto, completamente preto. Ele disse que enquanto colhia amoras com seu filho, essa coisa os perseguia e os seguia como se estivesse tentando brincar de gato e rato. Esse encontro e avistamento aconteceram a cerca de 16 quilômetros ao sul da localização da minha casa. Mas não acaba por aí. Existem muitos outros encontros muito semelhantes a este, com descrições quase coincidentes com o que ouvi. Com o decorrer das minhas pesquisas, vi que no Brasil tem muitos relatos parecidos com esse, mas lá eles chamam essa criatura de lobisomem. Vejo que isso não é apenas fruto da minha imaginação e do meu medo. Posso ter te contado algo que acho que pode ter sido escondido há anos. E olha, se você morasse perto dessas criaturas, eu não recomendaria mexer com elas, principalmente se uma estivesse na sua cola. Elas parecem ser bem espertas, sabem se cuidar e geralmente não aparecem muito para humanos, pelo menos até acharem o momento certo. Até que eu tenha uma visão completa da situação, é difícil dizer.
não dá para ter certeza do que é isso. Se isso é humano, se é animal ou se é do outro mundo. Essas coisas são perigosas e imprevisíveis, assim como os lobos podem ser quando você fica no meio deles e de seus filhotes. Se você estiver andando pela floresta e ouvir galhos se quebrando, um rosnado estranho, tenha cuidado. Tenha cuidado nas suas caminhadas. Afinal, são animais selvagens ou o próprio demônio. E eu acredito que se eu tivesse tentado me intrometer mais, essa criatura, seja lá o que for, teria tentado me atacar. Eu sabia que não era páreo para ela e não valia a pena enfrentar algo tão grande e feroz. Então, só estou te alertando para ter cuidado. E se você for para lugares afastados da cidade grande, especialmente com mata fechada ao redor, fique atento. Não compre a primeira propriedade que ver. Dê uma boa olhada nas coisas e sempre evite de entrar nas matas sozinho. Boa noite.